Oi, pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Tô vindo aqui pra gente voltar na linha de raciocínio sobre pecado, algo que a gente falou alguns dias atrás. Eu fiquei de voltar nesse assunto pra gente voltar a falar sobre isso. Então, o pensamento é: será que o pecado não é mais sobre poder do que sobre espiritualidade? Quem define o que é pecado e por quê? Quem cria as regras do que é errado? Porque alguns pecados viram escândalo, como o amor LGBTQIAPN+, ou o aborto, mas outros, como acumular riquezas ou caluniar, são tolerados. Já parou para pensar sobre isso? Será que não usamos o conceito de pecado para controlar corpos, desejos e até a fé alheia? Sim, eu acredito nisso. Muitas lideranças usam o conceito de pecado para controle daquelas pessoas, seja um grupo pequeno ou uma grande massa. Temos igrejas aqui no Brasil com mais de 60 mil pessoas cadastradas. E essas pessoas, elas estão dentro desse controle do que é certo e errado, que foi denominado muitas vezes pela liderança. Não tem nem base bíblica para aquilo, né? Então, é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho aqui. Quem lucra com a culpa e por que Jesus Cristo batia de frente com quem usava a religião para oprimir? Então, quando é lançado esse conceito de pecado, quando é lançado esse conceito do certo e errado, quando é lançado e determinado, quando as pessoas inventam esses tipos de regras e afins, quem é que está lucrando com isso? Qual é a lógica disso? Porque, biblicamente falando, nós não temos pauta. Biblicamente falando, Jesus Cristo ele vem como um romper de paradigmas, onde ele lacra, né, a humanidade de uma maneira tão precisa e tão forte que existe o antes e depois de Cristo, né, no calendário de boa parte da humanidade. E nesse momento, Jesus Cristo ele traz consigo a graça. E o conceito de graça nada mais é do que um amor que atinge cada espaço, os quatro cantos dessa terra. E aí, tendo essa liberdade em Cristo e esse amor operando dentro de nós não temos mais que nos preocupar com regras, porque automaticamente o nosso coração sente paz e nós vivemos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. E aí, para que a gente continue fazendo aquilo que as pessoas acham que deve ser, para que elas tenham domínio sobre as nossas vidas e gerem em nós culpa, elas criam um monte de regras, o que pode, o que não pode, para que a gente assim fique ali preso naquela denominação, sobre aquele teto espiritual, debaixo daquela liderança, e se você não faz e não cumpre as regras, você é tirado de lá, você é expelido, né? Como acontece com a maioria, é expelido para fora, você é jogado para fora e posto para fora, você já é taxado automaticamente como pecador, como um endemoniado, como alguém que está fora da regra. Por quê? Porque você rompeu a bolha, porque você enxergou o erro e você não se culpa mais. Aí você é enxergado como uma pessoa que está em erro, né? Porque você não está pensando, está fora da visão. Quem já ouviu isso aí? A pessoa está fora da visão. Por quê? Porque agora você não se sente mais culpado de pensar. Você pode pensar. E Jesus Cristo era essa pessoa que batia de frente com essas religiões que oprimem. Jesus Cristo era essa pessoa. Então, se você está se sentindo oprimido aonde você está, pensa. Jesus Cristo quer te libertar desse lugar. Comenta aí, qual pecado você acha que foi inventado para manter algum poder? Qual pecado que você vê aí na atualidade que foi inventado para exercer poder sobre a grande massa, sobre aquela denominação, sobre aquele grupo de pessoas, dentro da igreja, da comunidade a qual você faz parte? Ou de maneira geral, de repente você enxerga isso aí, de maneira geral, né? Nas igrejas, na mídia, nas redes sociais, daquilo que você faz parte. Todo mundo fala de pecado, mas ninguém questiona quem define isso. Será que é sobre espiritualidade ou sobre quem tem autoridade para decidir o que é errado? Então, é sobre a espiritualidade. Olha, eu estou dando esse monte de regra aqui para você, porque através desse monte de regra você vai encontrar
e alcançar o seu objetivo, você vai alcançar mais de Deus, você vai alcançar o divino, você vai alcançar, né, o coração do Pai, os pés de Cristo e por aí vai. Ou será que tudo isso é mais mesmo para te deixar debaixo daquela mão forte, daquela liderança que faz com que você se mantenha dentro daquele quadrado e fazendo, você não tem vida, né? Você não tem vida, você não tira férias, você não passeia, você não vê ninguém, você não tem mais amigos, você não tem mais festa de família, acabou o Natal, acabou o Ano Novo, acabou o Dia dos Pais, acabou o Dia das Mães, acabou. Teve uma situação em que um obreiro perguntou para um pastor: eu vou tirar férias, eu vou sair de férias do meu trabalho e também quero sair de férias aqui, eu quero viajar com a minha família e tal. E o pastor falou: não, se você sair de férias e se você for, você quando voltar vai ficar de disciplina. A pessoa falou: então tá bom, eu vou ficar de disciplina. Amo! É isso. A gente tem que bater de frente com esse tipo de sistema, porque tá errado, eles estão oprimindo. Então, em muitos lugares, a homossexualidade, por exemplo, né, em algumas igrejas ainda, ela era denominada, né, como um pecado mortal. Mas a escravidão, por exemplo, ela foi justificada pela Bíblia. Quem foi que mudou de ideia e por quê? Mulheres que abortam são condenadas, mas pastores que desviam milhões de instituições são considerados instrumentos de Deus. Cadê a lógica nisso? Jesus Cristo criticou os religiosos que oprimiam os pobres, mas hoje a teologia da prosperidade diz que riqueza é bênção. Pecado então virou negócio? Se pecado é o que fere o próximo, talvez estejamos focando nos erros errados. Jesus não morreu por causa de quem amava demais, mas por quem odiava em nome de Deus. O que você acha? Eu ouvi uma vez assim: pecado é tudo aquilo que tira a tua dignidade e atinge de maneira negativa a dignidade do outro. Para mim é a melhor definição de pecado. Ah, eu não orei essa noite. Isso atinge a sua dignidade? Atinge a dignidade de alguém de maneira negativa? Não, é coisa tua com Deus. Ah, eu não consegui fazer meu devocional, estou em pecado. Não, isso são regras criadas por humanos. Ah, eu não consigo isso, eu não fui para a igreja essa semana, estou em pecado. Não. Para de se cobrar, para de se culpar, para de se colocar nesse lugar de trabalho, de cobrança, de ter que fazer. Você não é uma máquina, você é um ser humano. Se você está gostando desse vídeo aí, coloca aí abaixo, comenta para mim qual regra religiosa você acha que foi criada para manter o controle. Qual regra religiosa você acha que foi criada para manter o controle? Quem decide o que é pecado? Ai, gente, é tanta coisa acontecendo, né? E a gente fica se colocando nesse lugar de distanciamento de Deus, né? Porque a gente se sente tão culpado, a gente se sente tão mal, a gente não se acha digno e a gente não é realmente. Mas Jesus Cristo, Ele é por nós. Ele é por cada um de nós. E Ele pode sim nos auxiliar. É Ele quem dita as regras. E as regras de Cristo é amor. As regras de Cristo é abraço, é acolhimento, é bondade. As regras de Cristo traz para perto, não espelhe. As regras de Cristo não apontam o dedo e não te acusam. As regras de Cristo te compreendem, te entendem, te escutam. As regras de Cristo são só coisas boas. Será que você consegue chegar dessa maneira? Hoje, graças a Deus, eu consigo. Hoje, graças a Deus, eu consigo. E eu não entendia porque há muito tempo eu tinha no meu coração a seguinte oração: Deus, eu quero viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para mim. Hoje eu entendo porque de tantos anos orando sobre isso. Vamos junto? Vamos se ajudar? Vamos? Eu conto com você, a gente está junto e misturado. Vamos estar sempre aqui falando um pouquinho mais sobre tudo isso, que é Deus, e espero estar ajudando vocês. Beijo!